Em outubro de 2023, os Emirados Árabes Unidos fizeram um anúncio que ninguém esperava. Sairiam da OPEP após 50 anos. Não foi uma decisão isolada. A Arábia Saudita já havia reduzido sua participação meses antes. E agora, o cartel que controlava quase 40% da produção mundial de petróleo começava a se desmantelar. O preço do barril caiu, os mercados tremeram, mas a verdadeira consequência estava apenas começando. O mapa geopolítico do planeta estava sendo redesenhado em tempo real. A história da OPEP começou em 1960, durante a Guerra Fria. 5 países, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, se uniram com um objetivo simples: controlar os preços do petróleo. Era uma resposta direta aos países ocidentais que extraíam riquezas sem dar nada em troca. A organização funcionou. Durante décadas, a OPEP foi praticamente imbatível. Quando os Estados Unidos queriam pressionar uma nação, a organização aumentava os preços. Quando precisavam de aliados, reduziam. Mas entre 2015 e 2023, algo mudou fundamentalmente. Os Estados Unidos descobriram o xisto. A tecnologia de fraturamento hidráulico, o fracking, transformou o país no maior produtor de petróleo do mundo. De repente, a OPEP não era mais indispensável. E os Emirados perceberam isso. Os Emirados Árabes Unidos não saíram sozinhos. Sua saída sinalizava uma ruptura maior. O país estava se afastando da visão tradicional do cartel. Por quê? Primeiro, porque a demanda global por petróleo está caindo. Os veículos elétricos crescem exponencialmente. A Europa investe bilhões em energia renovável. A China produz mais painéis solares do que o resto do mundo junto. O petróleo deixou de ser o futuro. Segundo, porque os Emirados queriam diversificar sua economia. Eles sabiam que o petróleo não duraria para sempre. Então começaram a investir em turismo, tecnologia, finanças. A saída da OPEP era um sinal. Não vamos mais apostar tudo em um único produto. Mas havia um terceiro motivo, mais silencioso. Havia tensão crescente dentro da OPEP. A Arábia Saudita queria reduzir a produção para manter preços altos. Isso beneficiava os sauditas, que têm reservas gigantescas, mas prejudicava os Emirados, que precisam vender mais volume para manter receita. Era uma diferença de interesses irreconciliável. A saída dos Emirados abriu as comportas. Logo após, outras nações começaram a questionar sua participação. A Venezuela, que uma vez foi poderosa demais, estava em colapso econômico. O Irã enfrentava sanções e não conseguia exportar livremente. A Líbia e a Nigéria tinham conflitos internos que reduziam sua capacidade de produção. O que restou foi principalmente a Arábia Saudita e a Rússia. Sim, a Rússia, que não é nem membro oficial, mas domina as decisões da OPEP+, a aliança expandida criada em 2016. Para entender o impacto real, precisamos olhar os números. Quando a OPEP foi criada, produzia cerca de 20% do petróleo mundial. No seu auge, em 2013, chegou a 40%. Hoje, com a saída dos Emirados e a redução de outros membros, esse número caiu para 32% e continua caindo. O preço do barril em 2023 era cerca de $80. Não parece alarmante, mas em 2008, quando a OPEP ainda era poderosa, o barril chegou a $145. Essa queda reflete o novo poder de mercado. Ninguém controla mais os preços como antes. Mas qual é o impacto geopolítico real? Aqui é onde fica fascinante. A OPEP não era apenas uma organização econômica, era um instrumento de poder. Quando o presidente do Irã precisava de aliados, a OPEP o apoiava reduzindo pressão. Quando a Venezuela de Chávez enfrentava sanções, a OPEP mantinha os preços altos para ajudá-la. Quando a Rússia invadia a Ucrânia e enfrentava boicotes, a OPEP mantinha a produção baixa para compensar. Agora, sem a OPEP funcionando normalmente, esse mecanismo desapareceu. Cada país precisa pensar em si mesmo. Os Emirados estão se aproximando dos Estados Unidos e de Israel. A Arábia Saudita está em negociações secretas com potências ocidentais. O Irã, isolado, busca parceiros alternativos como China e Rússia. O mapa está se reescrevendo. A China, por sua vez, vê oportunidade. Ela importa 70% do seu petróleo. Com a OPEP enfraquecida, ela pode negociar preços melhores. Também pode ser intermediária entre produtores e consumidores, ganhando influência. Os Estados Unidos estão em uma posição confortável.
produzem seu próprio petróleo, não dependem de importações críticas e controlam as rotas marítimas onde o petróleo transita. Com a OPEP fraca, sua hegemonia se consolida. A Rússia, porém, está em posição precária. Depende muito das vendas de petróleo e gás. Sem a OPEP para proteger preços, ela sofre. A invasão da Ucrânia em 2022 acelerou tudo isso. As sanções ocidentais isolaram a Rússia. E agora, sem aliados dentro da OPEP, ela está sozinha. O Irã é talvez o perdedor mais claro. Suas receitas de petróleo são essenciais, mas está isolado internacionalmente. A Arábia Saudita, seu rival regional, está flertando com o Ocidente. Os Emirados, seu vizinho, apenas saíram do cartel. O Irã não tem para onde ir exceto se aprofundar ainda mais na aliança com China e Rússia. Nos próximos 5 anos, vamos ver várias mudanças. Primeiro, os preços do petróleo vão provavelmente permanecer voláteis, mas tendendo para baixo. Segundo, as alianças geopolíticas vão se reorganizar. Terceiro, a transição energética vai acelerar porque o petróleo deixou de ser uma arma de controle. Os investimentos em energia renovável vão crescer exponencialmente. Países que dependiam de petróleo para ganhar poder, Venezuela, Irã, Rússia, vão perder relevância. Países que já investem em tecnologia, Estados Unidos, China, Europa, vão ganhar ainda mais força. Mas há um cenário alternativo que ninguém menciona. A Arábia Saudita e a Rússia poderiam tentar um golpe final, reduzir drasticamente a produção para recuperar preços. Isso prejudicaria o mundo todo, especialmente os países em desenvolvimento, e poderia reacender conflitos geopolíticos adormecidos. No entanto, os Emirados já mostraram que não vão acompanhar, e a China precisaria de preços baixos. Então, essa estratégia provavelmente falharia. A realidade é que vivemos o fim de uma era. A era em que alguns poucos países podiam controlar a energia mundial. A era em que o petróleo era sinônimo de poder absoluto. A saída dos Emirados da OPEP foi o primeiro sinal claro. Esse mundo acabou. E enquanto isso, em laboratórios ao redor do mundo, cientistas continuam desenvolvendo novas baterias, painéis solares cada vez mais eficientes, carros elétricos cada vez mais baratos. O futuro não será controlado pela OPEP, será controlado por quem conseguir dominar a tecnologia da energia limpa. Se você chegou até aqui, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E comenta abaixo. Você acha que os Emirados tomaram a decisão certa ao sair da OPEP?